Olá, boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês novamente para darmos continuidade no nosso Evangelho no Lar. A nossa leitura de hoje é do capítulo 14, Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Itens 5, 6 e 7. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: Vossa mãe e vosso irmão estão lá fora vos chamando. Mas ele lhe respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse: Minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial uma pedra angular, a lei do amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro. De onde é preciso tirar essa consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele? Admira-se com razão ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar a sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espírito poucos avançados, não tinham compreendido a sua missão. Sua conduta, a seus olhos, era bizarra e seus ensinamentos não lhes havia tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que compartilhavam até certo ponto das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como irmão quando se apresentava na família. E São João disse positivamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada da sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Há algum tempo, já temos estudado bastante e falado sobre essa diferença do parentesco corporal e o espiritual. Pois bem, o nosso espírito, como o eterno que é, reencarnando diversas vezes, irá reencarnar em inúmeras famílias com composições diferentes. Ele sim terá o seu parentesco consanguíneo com essa família, mas não deixará de ter esse parentesco espiritual, que se dá com os seus semelhantes, aqueles que acreditam na mesma coisa, aqueles que buscam e têm o mesmo objetivo. Nós, por exemplo, aqui reunidos hoje, nos consideramos irmãos na nossa fé.
temos a nossa fé em comum, acreditamos na reencarnação, acreditamos nos preceitos da doutrina espírita, acreditamos na evolução da nossa alma, do nosso espírito. Então somos irmãos de fé. E temos também os nossos irmãos por parentesco, nossos pais, que nem sempre comungam das mesmas crenças, que nem sempre concordam com o caminho que nós escolhemos. Muitas vezes não concordam com a nossa forma de pensar. É essa a diferença que Jesus se aproveitou daquele momento para nos exemplificar. Ele não estava renegando sua mãe, porque senão ele iria contra aquilo que ele mesmo pregava. Honrai vossos pais. Como que ele iria renegar e honrar os pais ao mesmo tempo? Se é contraditório, algo não se encaixa. Ou a maneira como foi contada, ou a forma como foi dita, ou a forma como foi interpretado. Então, o erro está em uma dessas 3 opções. Mas, trazendo isso para hoje, para o nosso dia a dia, devemos sempre honrar a nossa família, honrar os nossos pais. Mas devemos saber que, na maioria das vezes, a nossa família não comunga das mesmas ideias, dos mesmos ideais, dos mesmos objetivos que nós. Isso não os torna melhores ou piores que nós. Mas nós encontramos os nossos pais aqui, onde comungamos todos do mesmo objetivo, que é de evoluir e crescer espiritualmente. Muito obrigada por mais essa oportunidade de hoje. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.